Olá, saudação a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa aula nós vamos falar sobre questões relacionadas à colocação pronominal. Então nós vamos ver questões relacionadas aos pronomes oblíquos, qual o posicionamento que os pronomes oblíquos ocupam na frase em relação ao verbo. Então, nós teremos três casos. E são esses três casos que nós estudaremos, então, nessa aula. Para isso, eu vou compartilhar o material com vocês. Então, a partir de agora, a minha imagem ela vai ficar um pouco menor na tela, porém, estarei ali ainda. Então, os convido para a discussão dessa aula. Vamos falar, então, sobre colocação pronominal. Então, dependendo do posicionamento que o pronome oblíquo ocupa na frase em relação ao verbo, nós teremos três casos de colocação pronominal. Nós teremos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, nós estamos falando especificamente sobre os pronomes pessoais oblíquos átonos. Eles podem, então, aparecer em três posições diferentes em relação ao verbo. E essas posições estarão relacionadas, então, ao fato dele vir antes, entre ou após o verbo. Toda vez que nós tivermos, então, o pronome se posicionando antes do verbo, nós teremos uma próclise. Então, a próclise ela ocorrerá sempre que as palavras atraírem o pronome para antes do verbo. Por exemplo, nunca te vi mais gordo. Ninguém me falou a respeito do casamento. Ele sempre nos repete os mesmos conselhos. Ontem me disseram que o livro foi publicado. Notem que nós temos ali, então, em todos os casos, o pronome, ele se posiciona antes do verbo, na estrutura da oração. Quando o pronome se posicionar no meio do verbo, nós teremos o caso de mesóclise. Por exemplo, far-lhe-ei uma sugestão. Notem que o pronome oblíquo ali, ele está entre a construção verbal. Far-lhe-ei, realizar-se-á. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretora. Mostrar-lhe-ei meus textos. Dar-te-ei um beijo se me recitasses um poema. Falar-vos-iam a verdade. Convidá-la-ia para viajar comigo, se pudesse. Enviaríamos os arquivos. Então, notem que, nesse caso, a posição do pronome oblíquo átono, ele está entre a construção verbal. E toda vez que o pronome se posicionar após o verbo, nós teremos o caso de ênclise. Como nos exemplos abaixo, ó, amem-se uns aos outros, sigam-me. Cansei-me de esperar, diga-lhe. Então, notem que, olha só, nesse caso, os pronomes, eles ocupam uma posição que ela vem após o verbo na oração. Então, nós temos três casos. O primeiro caso, então, vai ser um caso de próclise, quando o pronome se posicionar antes do verbo. No segundo caso, quando o pronome se posicionar no meio do verbo, entre a construção verbal. E o terceiro caso, que é o caso de ênclise, toda vez que o pronome se posicionar após o verbo. Esses casos de colocação pronominal para a gente é muito importante, principalmente nessa parte dos nossos estudos, em que nós estamos vendo questões relacionadas ao gênero charge, porque o jogo do pronome com a estrutura verbal, nesse caso, vai nos ajudar nas construções rápidas, nas pequenas construções verbais que nós vamos construir dentro da charge, mas almejando uma construção significativa que ela é um pouco mais ampla. Então, como se utilizar de uma comunicação verbal mais rápida, mas que ela alcança um significado mais amplo. E a gente vai fazer alguns exercícios voltados para essa perspectiva na nossa próxima aula. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Num outro momento, nós vamos dar continuidade no estudo dos pronomes. Nesse tempo, agora, nós vamos utilizar esse conteúdo para poder se aprofundar um pouco mais nos nossos estudos sobre a charge, sobre o gênero jornalístico, gênero textual jornalístico charge.
E não deixem de nos acompanhar, então, nas nossas aulas via Zoom. Não deixem de nos acompanhar nas atividades que estão sendo disponibilizadas via plataforma do Positivo On. E qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail, mandem mensagem, façam contato, não fiquem com dúvidas, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós nos vemos no próximo encontro. Qualquer dúvida, retornem o contato. Tchau, tchau para vocês.